Glória a Deus. Boa tarde, paz seja convosco. Boa tarde, paz seja com quem entrar na live. Seja muito bem-vindo. Mais uma tarde de bênçãos para nossas vidas. Filipenses 4, versículo 6, o Senhor nos fala assim através do apóstolo Paulo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa tarde, diante dessa palavra, nós nos apresentamos diante do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor está cuidando, ó Pai, de nós e de tudo que o Senhor tem nos concedido. Diante do Senhor, ó Pai, nós apresentamos nessa tarde a nossa vida, te dando graças, Senhor, por tudo que nós temos vivido, pelo cuidado do Senhor, ó Pai. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, tem nos concedido saúde e força para lutarmos e batalharmos no nosso dia a dia. Diante do Senhor, nós apresentamos nessa tarde, ó Pai, a nossa vida, cada um que se encontra na casa do Senhor. Aqueles que não estão aqui, nós apresentamos a igreja de Cristo, nós apresentamos a noiva do Senhor. Nós cremos, ó Pai, que muito em breve nós, ó Pai, não estaremos mais aqui. O Senhor virá e buscará a tua igreja. Que nós possamos, ó Pai, permanecer fiel diante da tua presença. Que possamos guardar a tua palavra no nosso coração. Que possamos, ó Pai, dar bons testemunho, ó Pai, daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Diante do Senhor, ó Pai, nessa tarde nós nos apresentamos. Pedimos perdão ao Senhor, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, pecadores, mas a tua graça, Senhor, tem nos sustentado. O teu perdão, ó Pai, tem nos guardado. Diante do Senhor, ó Pai, nós nos apresentamos. Cremos no mover do céu sobre este lugar. Que a presença do Senhor encha a tua casa. Que possamos, ó Pai, sentir, ó Pai, o toque do Senhor. Que não seja mais um culto, mas seja um culto ao qual, ó Pai, nós venhamos sair daqui impactados pela tua presença. Em nome de Jesus, ó Pai. A Ti nós apresentamos, ó Pai, a vida da Keisiane, que vai ministrar os louvores nessa tarde. Apresentamos a Ti, Senhor, cada trabalhador da casa do Senhor. Apresentamos, ó Pai, a pastora que irá trazer a palavra nessa tarde, a mensagem dos céus para a nossa vida. Que o Senhor, ó Pai, nessa tarde fale conosco, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Que possamos sair daqui renovados, fortalecidos e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. A Ti também nós apresentamos cada pedido que se encontra naquela caixinha, Senhor. Que o Senhor, ó Pai, sabe, ó Pai, cada pedido que se encontra ali dentro. Que através da fé pessoas escreveram, ó Pai, sonhos, ó Pai. Escreveram, ó Pai, petições ao Senhor, súplicas ao Senhor. Que o Senhor, conforme a tua vontade e o teu querer, venha responder, ó Pai, cada oração, cada pedido. E que cada vida, Senhor, venha testemunhar, ó Pai, aquilo que o Senhor operou na vida de cada um. Que o Senhor, ó Pai, venha ser, ó Pai, com cada um que escreveu esses sonhos. Que a bênção do Senhor alcance cada vida conforme a tua vontade, conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos receber a nossa irmã Keisiane, louvando e adorando o nome do Senhor.
Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou todo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu afogo na escuridão.
tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, santo, santo nome. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou. Ressuscitou, para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre. Para sempre exaltado é,
para sempre adorado és, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, vamos receber a irmã Silvana honrando e glorificando o nome de Jesus. Povo de Deus, boa tarde, paz seja convosco, amém? Boa tarde a você também que está em casa, a paz seja convosco, né? Nessa tarde maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Enquanto muitos não podem adorar, enquanto muitos não podem glorificar, nós estamos aqui para adorar o único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nessa tarde em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, diante da Tua presença, Deus, nós nos colocamos nessa tarde, Pai. Somente para te adorar, somente para engrandecer o teu santo nome. Pai, que nessa tarde o Senhor toma a boca da pregadora, que a tua palavra, Pai, venha cumprir o que lhe apraz nessa tarde. Pai querido e Pai amado, que eu diminua e que o Senhor cresça a cada dia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus querido, toma este local que é do Senhor. Faz, ó Pai, aquilo que é da tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te pedimos, brinda este local, ó Pai. Repreenda, Senhor, todo o mal, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, coloca o teu exército de anjo, Pai, guardando cada entrada deste local nessa tarde. E que o Senhor possa, Pai, abençoar a tua igreja de maneira poderosa. Abençoar, ó Pai, cada pessoa, meu Deus, que irá ouvir essa palavra nesta tarde. Que o Senhor possa ir de encontro a cada vida nessa tarde. Abençoando o Senhor de maneira poderosa, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Nessa tarde, você que trouxe a palavra do Senhor, vamos abrir no livro de Jeremias. Nós vamos falar de fé nessa tarde, né? Nós vamos falar de fé. Livro de Jeremias, capítulo 29.
Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Assim nos diz a palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. A palavra do Senhor, ela diz para mim e para você. O Senhor, Ele conhece os nossos pensamentos. O Senhor, Ele fala, eu que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Então o Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso falar, o nosso pensar, o nosso assentar e o nosso falar, o Senhor conhece. E Ele diz, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor, Ele tem pensamento de paz para a nossa vida. E Ele fala, então você me invocará, você me buscará, e eu vou te responder, quando você me buscar de todo o seu coração, com toda a sua alma. Quando você clamar ao Senhor de todo o seu coração, Ele vai ouvir a sua oração. Ele vai ouvir o seu clamor, diz o Senhor. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. A palavra do Senhor está falando para mim, quando nós passarmos a buscar, quando nós passarmos a orar, Ele vai ouvir a nossa oração. É o Senhor, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscardes de todo o seu coração. Então nós temos que buscar o Senhor Jesus de todo o nosso coração. Com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade, nós temos que buscar o Senhor, né? A palavra do Senhor, ela é tão maravilhosa que essa semana foi uma pessoa na minha casa e diz assim, a senhora esteve na minha casa, orou e deixou um vidrinho de unção comigo, e eu estava sentindo muita dor, e aí eu lembrei da unção. E isso já tem bastante tempo que eu dei a essa pessoa unção. Ela usou a fé. Eu falei, foi a sua fé que te curou. Ela virou para o marido dela e falou assim, eu não vou nem limpar a casa, que eu não aguento levantar. E ela lembrou da unção, ela foi ali, ungiu e falou assim, Senhor, me cura. Aí eu falei para ela assim, a sua fé, você colocou a sua fé em ação e Deus operou na sua vida. Deus entrou com providência na sua vida, porque Deus viu a sua fé. Então, Deus, Ele fala para mim e para você, quando nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso coração. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, vamos passear na palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vimos, entretanto, estamos em plena confiança. Preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareceramos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito
por meio do corpo. Então a palavra de Deus fala, visto que andemos por fé e não pelo que vimos. Muitas das vezes nós queremos ver sinais, muitas das vezes nós queremos ver milagre, muitas das vezes nós queremos ver prodígios, mas a palavra de Deus está falando para nós que nós temos que andar por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Nós queremos ver, algo acontecer na nossa frente. Muitas das vezes estamos igual Tomé. Temos que ver para crer. Não, nós servimos um Deus do impossível. E eu creio que Ele vai realizar na minha vida, independente do que está na minha frente. Independente daquilo que eu estou vendo. Então, nós temos que olhar com outro olhar. E a palavra de Deus, ela diz para mim e para você, entretanto, estamos em plena confiança. Preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, igreja, nós temos que preferir habitar com o Senhor. E muitas das vezes nós vamos ter que pagar um preço para que nós possamos alcançar o que nós almejamos. Nós temos que estar firme, com a fé inabalável, para que nada venha nos tirar o foco que é a presença do nosso Deus, de estar com o nosso Deus, de permanecer na presença do Senhor, Porque nós vamos ter que estar diante do Senhor, prestando conta do que nós fizemos aqui no corpo. Quando o Senhor nos chamar, nós vamos ter que prestar conta, seja coisas boas ou coisas mal. Porque lá ele vai abrir o livro e vai estar escrito tudo que nós fizemos aqui na face da terra. Quer seja as coisas boas, quer seja as coisas más. Então nós vamos ter que prestar conta diante do Senhor. Então, para que nós possamos andar diante do Senhor Jesus, muitas das vezes nós temos que negar até nós mesmos. Nós temos que abrir mão de várias coisas. E Deus, Ele continua nos falando, nós vamos passear na palavra do Senhor, Lá em Hebreus 11, versículo 1, fala sobre a fé. Hebreus 11, ele fala de várias pessoas, que viveram por fé, que tiveram fé, E a palavra de Deus, ela vai dizer no versículo 1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então a fé é algo que você não está vendo, mas você tem a certeza que Deus irá operar e aquilo vai acontecer na sua vida. Fé é você ter a certeza das coisas que você espera. Às vezes você está esperando algo, E você fala assim, nossa, mas eu não estou vendo acontecer. Mas você vê com os olhos da fé aquilo realizar na sua vida. Você traz a existência quando você coloca a fé em ação sem duvidar, acreditando. Acreditando naquilo que Deus irá fazer na sua vida. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, Deus, Ele criou o mundo. Deus, Ele fez as coisas maravilhosas que hoje existem, Ele trouxe à existência aquilo que não existia. Então, o nosso Deus, Ele é o Deus que opera, E aqui nós vemos várias pessoas, Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Se nós formos passear na palavra do Senhor, Abel, ele deu do seu melhor, e Caim deu o pior. E Deus agradou da oferta de Abel. Então, Deus, Ele tem que agradar de nós, igreja. Deus tem que agradar de mim. Deus tem que agradar de você. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé ele foi, o Senhor chamou e ele foi, pela fé. É pela fé. Nós estamos aqui hoje pela fé.
É pela fé no Senhor Jesus. Né? Porque nós cremos naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Porque nós cremos naquilo que o Senhor tem para operar na nossa vida. E em Romanos 10, versículo 17... Assim diz o título: Israel não pode alegar falta de oportunidade. Versículo 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram, sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo? Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Então, a palavra de Deus, ela diz para mim e para você: assim a fé vem pela pregação, a pregação da palavra, a pregação do evangelho de Cristo. A fé, ela vem porque quando você prega a palavra e a pessoa coloca em prática aquilo que ela ouviu sobre a palavra do Senhor, né? A palavra do Senhor, ela é pregada, e a fé, ela vem pela pregação, e a pregação da palavra de Cristo. Nós pregamos Cristo, nós pregamos a palavra do Senhor, nós anunciamos o evangelho de Cristo. E Deus, ele fala que quando nós ouvimos, damos ouvido a voz do Senhor, nós colocamos a nossa fé em ação. Tiago 1, versículo 3, lá no livro de Tiago, ele vai nos dizer, Tiago 1, versículo 3, ele fala: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Então, Deus, ele fala para nós, né? Sabendo que a aprovação da nossa fé, nós vamos ser provados, né? Deve ter ação completa, né? Deus, ele fala que ele prova quem ele ama. Então nós vamos ser provados, né? Deus, ele prova a nossa fé para que depois ele possa nos entregar aquilo que nós estamos clamando, buscando. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Então, nós temos que perseverar, igreja. Muitas das vezes nós buscamos, nós clamamos e nós achamos que está demorando. Não, é no tempo certo de Deus. É no momento certo de Deus que vai acontecer na nossa vida. Só que nós temos que continuar perseverando, diz a palavra do Senhor. Nós temos que continuar na perseverança. Deve ter ação. Às vezes você ora e quer que Deus faça na sua vida. Aí você senta e quer esperar que Deus faça aquilo que você tem que fazer. Oração. Orar e ação. Orar e agir. Eu não posso simplesmente orar e achar que vai acontecer simplesmente através da oração. Não, tem que ter oração e ação para acontecer na minha vida. Né? Então eu tenho que orar e agir. Para que sejais perfeito e íntegro e nada deficientes, né? Então nós temos que
perfeito, procurar a perfeição. Eu costumo dizer que nós não somos perfeitos, nós estamos procurando a perfeição. Aperfeiçoar cada dia diante da presença do Senhor. Porque a cada dia o Senhor mostra em que área que nós temos que consertar, como que nós temos que agir. A cada momento que você busca a direção do Senhor, Ele vai nos dando sabedoria, Ele vai nos orientando, né? E a palavra do Senhor, ela continua dizendo no versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhe improperá e ser-lhe-á dada. Será concedida a você. Então a palavra de Deus, ela fala, né, que se você pedir, Deus, Ele vai te dar sabedoria. Ele não vai impedir que você não tenha sabedoria. Mas quando você pedir, peça com fé. Pedir com fé, igreja. Pedir ao Senhor com fé. Nós temos que pedir ao Senhor sabedoria a cada instante, a cada momento da nossa vida, a cada decisão que nós vamos tomar. Nós temos que pedir ao Senhor, nos dê sabedoria. Nós temos que buscar a direção do Senhor. É isso mesmo, Jesus, que é para ser feito. É isso mesmo que o Senhor quer que nós façamos. Porque muitas das vezes nós atropelamos o agir de Deus na nossa vida. Porque nós não temos paciência, nem perseverança para esperar naquilo que Deus tem para nós. O que Deus tem para nós, olhos não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Deus tem coisas grandiosas preparadas para a nossa vida. Mas para isso nós temos que continuar perseverando. Para isso nós temos que continuar buscando diante da face do Senhor. Mateus capítulo 21. Mateus 21 diz assim, Jesus, porém, aqui vai falar sobre a figueira sem fruto. Nós vamos, né, passar na passagem aqui da figueira sem fruto. Versículo 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos, admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserte, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então Deus está falando para mim. O Senhor Jesus, Ele lá ia passando, e Ele teve fome e foi procurar na figueira, Ele não achou fruto naquela figueira. E Ele lançou uma palavra ali naquela figueira ali, né? Ele não achou, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse, nunca mais nasça fruto de ti. O Senhor, Ele falou para a figueira, nunca mais vai nascer fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos que estavam ali com Jesus, né, vendo aquilo ali, os discípulos admiraram-se com aquilo ali, com aquela palavra que o Senhor falou, e secou aquela figueira imediatamente, né? E eles ficaram admirados, diz a palavra do Senhor. Versículo 20, vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram, como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu, em verdade vos digo, se tiverdes fé, igreja,
Se você tiver fé, Deus está falando para você nessa tarde, se você tiver fé e não duvidar daquilo que eu sou capaz de fazer, se você tiver fé o suficiente, não somente esses sinais vão acontecer, mas também você vai falar com um monte assim, ergue-te e lança no mar, e ele vai erguer e lançar. E o que Deus quer falar para mim e para você nessa tarde? Né? Não é você olhar para aquele monte lá e falar com ele, lança no mar, não, é os seus problemas da sua vida. Às vezes você está enfrentando uma luta, algo que você não consegue, né? Coloca a sua fé em ação. Coloca a sua fé em ação. Às vezes você está enfrentando um problema na sua vida que você não sabe como solucionar. Coloque a sua fé em ação e não duvida. Coloca a sua fé em ação e não duvida. Né? Não usando a irmã ali, né, que ela falou assim, eu cheguei, eu estou com uma dor na coluna. Coloca a sua fé em ação, irmão, não duvida. Jesus, ele está aqui para operar na sua vida. Ele está aqui para remover as enfermidades da sua vida. Coloque a sua fé em ação. Determina na sua vida, eu vou ser curada. Eu vou sair daqui curada. Eu vou sair liberta dessa enfermidade na minha vida. Coloca a sua fé em ação, igreja. É crer sem duvidar. É crer sem duvidar. E a palavra do Senhor, ela diz aqui para mim e para você. Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidar, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quando você pedir, crendo, você vai receber. É a palavra do Senhor que está falando para mim, para você. Tudo que você pedir, crendo, você vai receber. Crê na palavra do Senhor. Crê naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Nós servimos um Deus do impossível. O impossível Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Né? Agora nós vamos em Lucas 17, versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe o Senhor, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esta amoreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Então Deus está falando para nós sobre a nossa fé. Aqui fala, né, quantas vezes se deve perdoar o irmão nessa passagem. E Deus fala para mim e para você, acutelai-vos se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Os apóstolos pediram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E Jesus respondeu, o Senhor respondeu, se tiverdes fé como um grão de mostarda. É uma sementinha tão pequenininha. Mas quando você joga ela na terra, quando você planta aquela sementinha, ela dá uma hortaliça muito gostosa. Né? Costuma dar umas folhas maravilhosas, né? Mas a semente é tão pequenininha, se você for comparar. E Deus, ele fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, né? Então nós temos que colocar nossa fé em ação. E nessa tarde, eu quero que você coloque a sua fé em ação. Eu não sei de que forma você chegou aqui, eu não sei de que forma você se encontra, mas nessa tarde nós vamos orar ao Pai. Nós vamos clamar ao Pai, porque Ele faz presente na casa. E quando nós chegamos aqui, Ele já estava presente neste local.
para honrar a minha vida e honrar a sua vida também. Fique à vontade da forma que você quiser ficar, mas nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos clamar ao Senhor nessa tarde. Grande Deus, soberano Pai, eis aí a tua igreja, Pai. Pai querido, nós somos dependentes do Senhor. Nós necessitamos do Senhor em todo momento na nossa vida. Pai querido e Pai amado, eu apresento a igreja do Senhor nas tuas mãos nessa tarde e peço, Senhor, meu Deus, abençoa, meu Pai, a tua igreja, não somente aqueles que estão aqui dentro desse templo, mas aqueles que estão em casa, Pai, ouvindo essa palavra ou que ainda irão ouvir essa palavra. Pai, que essa palavra possa alcançar os corações e que vidas, Pai, venham a ser tocadas pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai querido e Pai amado, a tua palavra nos diz que não há distância para o Senhor operar, e operando o Senhor nada pode ser impedido. Jesus, toca nessa tarde onde eu não posso tocar. Faz aquilo, meu Pai, que eu não posso fazer. Somente o Senhor que está no nosso meio. Pai, eu uno a minha fé com a fé da tua igreja, para clamar ao Senhor, porque a tua palavra nos diz que toda oração que fosse feita, o Senhor ouviria e responderia. Ouve, Deus, o clamor da tua igreja e responde o teu povo, meu Pai. Ouve o clamor da tua igreja, Pai, e toca na sua igreja, Pai, de maneira poderosa, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Onde estiver uma enfermidade, meu Deus, que o Senhor possa tocar e essa enfermidade possa bater em retirada. Ó Pai, aonde existiu o mal, Jesus, contra uma pessoa, contra a igreja do Senhor, Pai, toca nessa tarde, Pai, e desfaça, Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor. Que a tua igreja venha ser tocada pelo Senhor, que a tua igreja venha ser curada, liberta, transformada pelo Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Assim eu oro, Pai, e coloco a tua igreja nas tuas mãos, com a certeza do operar do Senhor, Pai, porque a tua palavra, ela nos garante a vitória, porque a tua palavra, ela é verdadeira e eficaz, ela é viva e eficaz, e ela vai cumprir na nossa vida aquilo que lhe apraz ao Senhor, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você está nessa tarde. Existe um louvor que diz assim: cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Deus me dá a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são
maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar, se diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. A cada dia, igreja, rompa a cada dia, vivendo em fé. Coloque a sua fé em ação. E não, antes de passar a palavra para a pastora Adriana, não posso deixar de falar que nós estamos no Outubro Rosa. Outubro Rosa quer dizer o mês da prevenção contra o câncer de mama. E nós temos que nos policiar cada dia, eu costumo dizer, nós temos que nos analisar cada dia como está o nosso corpo, como está, nós sendo mulher, nós temos que apalpar as nossas mamas, não é vergonha, nos prevenir, fazer preventivo, não é vergonha, porque a prevenção, ela previne você. Quando você faz uma prevenção, você previne de algo pior, né? Você está se prevenindo para que não aconteça algo pior com você. Então, né, Outubro Rosa, nós falamos do câncer, né, de mama, falamos da prevenção, e que você possa, né, não é vergonha você marcar uma consulta, não é vergonha você se cuidar, cuide mesmo. Porque você tem que cuidar do templo do Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo. E o templo do Espírito Santo tem que ser cuidado, para que você possa estar bem para fazer a vontade do Senhor, fazer a obra do Senhor. Amém? Fica essa palavra para você nessa tarde, em nome de Jesus. Você que está em casa, previna-se, cuide-se, para que você possa estar bem a cada dia. Pastora Adriana. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos neste momento interceder pela vida da nossa pastora Silvana, que Deus a usou para trazer uma palavra em nossos corações. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor nós apresentamos a tua serva, Senhor. Ela que se dispôs, ó Pai, nessa tarde trazer uma mensagem direto do trono de Deus para nossas vidas. Que o Senhor seja com ela, guardando, livrando, sustentando, fortalecendo, Senhor. Que ela possa receber as respostas, ó Pai, que ela tem buscado em oração. Que as promessas do Senhor se cumpram sobre a vida dela. Que o Senhor, ó Pai, venha sustentar a tua serva e que ela continue, Senhor, sendo instrumento do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a senhora, pastora. Nós vamos orar pela nossa família, pelo nosso lar, pela nossa casa. Nós cremos que o Senhor está guardando a nossa vida, os nossos, aquilo que Ele tem nos concedido. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante do Senhor, ó Pai, nós apresentamos a nossa família. Nós cremos, ó Pai, na paz do Senhor, ó Pai, aquela que o mundo não pode receber. Nós estamos aqui buscando essa paz para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso lar. Que o Senhor continue nos guardando, nos sustentando. Que o Senhor, ó Pai, responda as nossas orações conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Nós cremos, ó Pai, como está escrito em Eclesiastes 3,
fez, para tudo tem um tempo determinado. Nós cremos que no tempo do Senhor, ó Pai, as promessas do Senhor, ó Pai, se cumprirão na nossa família. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, é conosco. O Senhor, ó Pai, enviará socorro. O Senhor enviará, ó Pai, a resposta que nós temos buscado. Nós cremos que nós e a nossa família serviremos ao Senhor. Que o Senhor repreenda todo e qualquer ataque contra a nossa família, contra a família de cada um dessa igreja, Senhor. Apresentamos a Ti o nosso pastor, apresentamos a Ti, Senhor, cada líder dessa igreja, cada ministério, Senhor. Nós cremos que o Senhor, ó Pai, é quem sustenta essa igreja. Que o Senhor continue guardando as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Também a Ti, Senhor, nós apresentamos dizimistas, ofertantes, aqueles que contribuem com a obra do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, venha abençoar, multiplicar, santificar, prosperar, conceder, ó Pai, na vida de cada um sabedoria. Que cada um venha administrar com sabedoria aquilo que o Senhor tem nos concedido. Que nós possamos, ó Pai, honrar o Teu altar com o nosso melhor. Que possamos honrar, ó Pai, o Teu altar, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem nos concedido. E nós cremos, ó Pai, na multiplicação do Senhor. Que o Senhor venha repreender o devorador, o migrador, o ceifador, a peste, o gafanhoto, tudo aquilo que tentar ceifar a nossa vida financeira. E que possamos, ó Pai, ser prósperos e abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Também a Ti, Senhor, nós apresentamos, ó Pai, cada enfermo, Senhor. Tem muitos, ó Pai, nós não sabemos e não conhecemos, mas que o Senhor, ó Pai, como foi ministrado nessa tarde, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, venha curar, venha operar, que o Senhor venha conceder milagres, ó Pai. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor continua operando sinais, prodígios e maravilhas em nosso meio. Que a glória do Senhor, ó Pai, venha ser, ó Pai, com cada um que neste momento se dobra diante do Senhor. Jeremias 33, irmãos. Jeremias 33, versículo 3. Eu subi refletindo a respeito desse versículo. O Senhor nos fala assim, como foi ministrado nessa tarde: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Que possamos invocar o Senhor e possamos receber resposta do Senhor, que venhamos tomar decisões segundo a vontade do Senhor, que possamos tomar decisões recebendo a resposta que vem de Deus. E tudo o que vem de Deus para nossas vidas traz paz. A paz é o juiz de Deus. Que possamos receber a resposta que vem de Deus. Mas logo nós teremos o culto de ensino. Eu creio que Deus tem nos instruído na Tua palavra, usado a serva do Senhor para nos instruir. Se cada um que estiver aqui, que estiver na live, tiver oportunidade, às 19 horas nós temos o culto de ensino. Eu creio que Deus tem grandes coisas para nos revelar. Coisas ocultas que ainda não conhecemos, o Senhor há de nos revelar. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no Campo das Flores, Senhor, tem uma família que neste momento está chorando. A família do José Carlos. Que o Senhor, ó Pai, venha ser com eles, confortando, consolando. Que o Senhor, ó Pai, venha ser com eles, ó Pai, fortaleça eles, ó Pai. Nós sabemos que não é fácil passar por este momento, mas na presença do Senhor nós recebemos forças para vencer. E que o Senhor seja com cada um, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. A pastora Silvana citou aqui a respeito do Outubro Rosa. Na próxima quarta-feira, Deus tem me concedido a oportunidade. Eu já tenho feito alguns planejamentos a respeito do culto de 3 horas, na próxima quarta. Que os irmãos orem pela minha vida e que Deus venha me dar sabedoria para fazer o melhor para a obra do Senhor. Para fazer com excelência para Deus. E que cada um venha estar aqui. Eu creio que o que Deus tem preparado para nós é algo grande dos céus para a nossa vida. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
nós estamos finalizando, que o Senhor venha ser com cada um que esteve aqui presente, que o Senhor seja com cada um que assistiu e também irá assistir essa live. Nós cremos no milagre do Senhor. Diante do Senhor nós apresentamos o nosso retorno para casa, que possamos retornar em paz, que o Senhor seja conosco, que a bênção do Senhor, ó Pai, seja, ó Pai, derramada sobre as nossas vidas, e que possamos, ó Pai, ser bênçãos, ó Pai, para aqueles que necessitam da bênção do Senhor, que venhamos ser instrumentos do Senhor, que possamos ser usados pelo Senhor, e que o Senhor nos conceda a paz que excede a todo entendimento. Diante do Senhor nós apresentamos o nosso retorno. Seja conosco, Senhor, nos guia, nos direciona, que a voz do Senhor, ó Pai, fale em nossos ouvidos, e que possamos ser guardados pelo Senhor, e que o amor do Pai, que a graça do Filho, a doce comunhão e presença do Espírito Santo e consolações do Espírito Santo seja conosco, não só hoje, mas para sempre. Amém. E graças a Deus.